Olha só, mas Casão, eu quero saber o seguinte de você. O Antônio Oliveira estreou, né? 2 dias de treino, estreou, Corinthians ganhou independente do pênalti, estava jogando bem melhor do que a Portuguesa no momento em que faz o gol. O que você acha que já deu para ver alguma coisa dele ali, Casão? Teve gol do Yuri Alberto, né? Parece que troca o técnico, as coisas ajustam e tal, de repente muda o ambiente inteiro. O Yuri Alberto fez um gol outro dia também. O Yuri Alberto fez um gol outro dia, só que perdeu, o time perdeu, mas ele fez o gol. Contra o Novo Horizontino. Estava 3-0, ele fez o gol. E agora ele fez outro gol, mas o time ganhou. O que eu acho é o seguinte, o que eu falei antes. Chega um treinador novo, o ambiente estava pesado, o time vinha de 5 derrotas. Pior, ia ser difícil ficar nesse momento e dá aquele entusiasmo inicial. Não dá para saber se o Corinthians evoluiu definitivamente, se teve um progresso definitivo. Não dá. Foi um confronto direto, Corinthians e Portuguesa, os dois tinham 3 pontos. O Corinthians estava na zona de rebaixamento pelo pior saldo de gol. Era um jogo que o Corinthians jogava em casa, com o estádio lotado, e que se não ganhasse da Portuguesa, a situação ia ficar muito delicada de verdade. Então o Corinthians ganhou um confronto direto de 2 times que estão lutando para fugir do rebaixamento. Certo? É isso. Ganhou. Foi para 6 pontos. Continua o último lugar do campeonato, do grupo. Continua o último lugar do grupo. Se ele ganhar no meio de semana e Inter de Limeira e Mirassol perder, ele vai para 9 e ele continua em último lugar do grupo. Então a situação do Corinthians continua sendo difícil. Se ele ganhar no meio de semana, que é fora contra o Botafogo e Ribeirão Preto, e os outros 2 times perderem, ele vai para 9, ele fica 1 ponto atrás dos caras. Aí ele entra na luta por uma classificação. Mas até quarta-feira, a luta do Corinthians continua sendo se afastar da parte de baixo da tabela geral, da classificação geral. Continua sendo isso. Se o Corinthians começar a pensar nesse momento que por que ganhou da Portuguesa, que agora vai lutar pela classificação e pelo título, vai bater a cara na parede. O time do Corinthians foi um jogo que jogou bem. Um jogo que jogou bem, ganhou da Portuguesa. Uma vitória. Interessante ele botar 3 zagueiros, né, Casão? Interessante ele botar 3 zagueiros. Ele uma mudança. Ele fez 3 zagueiros porque os laterais não são legais, né? A lateral esquerda do Corinthians é um sério problema. O Plácido machucou, o Hugo não tá bem. O Hugo não tá jogando bem, né? E ele fez 3 zagueiros porque o Caetano é canhoto, pode fazer um pouquinho de lateral esquerdo, volta para zagueiro, faz o terceiro zagueiro, mas pode entrar também numa linha de 4. Então ele quebra um galho, né? Mas o que eu achei que é o seguinte, o objetivo do Corinthians é sair de perto da zona de rebaixamento. O Corinthians ganhou do Guarani na primeira rodada e foi mal. O Guarani dominou a partida e o Corinthians ganhou. Depois disso, o Corinthians perdeu 5 seguidas jogando mal, sendo amassado pelo Novo Horizontino em casa. Amassado pelo Novo Horizontino em casa. E agora ganhou da Portuguesa um jogo que era obrigado a ganhar. Não podia ter outra derrota, Júlio. Ali, se perde para a Portuguesa, ia... Bem que podia, né? Mas enfim. Então, ia correr risco de cair mesmo, de verdade. Então foi uma vitória de alívio. Uma vitória de alívio. Vai para Ribeirão Preto para tentar buscar a vitória e ver o resultado dos outros. Se os outros 2 ganharem, tudo bem, ganhou, começa a se afastar daquela zona de perigo. Mas a única evolução que eu vi nesse momento, nesse jogo, foi a da chegada de um novo cara que dá um entusiasmo generalizado, né? A torcida do Corinthians, aquela energia que tem sempre, mesmo bem ou mal, a torcida está lá, né? Então a energia é positiva pra caramba dentro daquele estádio, quer dizer, era muito mais do Pacaembu, mas lá na Arena também é. E aí conseguiu a primeira vitória, mas vamos ver daqui para frente. Por enquanto, quem disser que o Corinthians evoluiu, que o Corinthians mudou, tá exagerando, tá fugindo um pouco da realidade dos fatos. O Corinthians ganhou um confronto direto. Foi o primeiro jogo que o Corinthians jogou bem. Não, desculpa, eu vou consertar. Foi o primeiro jogo que o Corinthians jogou melhor do que os outros 6 que ele tinha jogado. Muito bem. Porque aquele futebol de ontem, se o Corinthians jogar igual jogou ontem contra o Palmeiras, completo, fora de casa,
é muito difícil de ter uma vitória. Deu para ganhar da Portuguesa, porque o Corinthians não fez uma grande partida. Não fez, cara. Muito bem, o Corinthians volta a campo quarta-feira contra o Botafogo em Ribeirão, como disse o Casão, e aí no domingo, na Arena Barueri, tem Palmeiras e Corinthians. Ô Renan, por falar em Palmeiras, encerrando aqui o nosso fim de papo, vamos botar a escalação na tela. O Palmeiras está entrando em campo para jogar contra o Santo André pelo Campeonato Paulista, tem jogo hoje, e o Palmeiras escalado com alguns jogadores, é um time misto, eu diria, Renan. Peraí, temos ali Zé Rafael, eu odeio ordem numérica, odeio. Mas enfim, tá ali, ó, Caio Paulista. Aqui, o Gustavo Gomes, o Luan. O Caio Paulista jogando à frente ali do Piquerez, né? Quer dizer, não jogando como um lateral, né? Como ele era utilizado no São Paulo, mas jogando como um cara no ataque ali pelo lado esquerdo, né? O ataque ali com o Breno Lopes, com o Flaco Lopes e com o Caio Paulista. Defesa titular ali do Palmeiras, né? Gustavo Gomes. Bom, tem o Luan. Tá o Luan, jogando, tá o Luan hoje, né? O Luan e o Gustavo Gomes, o Garcia na direita como lateral, né? Exatamente. E no meio de campo, Fabinho, Richard Rios, Zé Rafael, e no ataque, Breno Lopes. Os três, Breno né? Lopes, Flaco Lopes e o Caio Paulista, né? Hoje interessante isso do Caio para o Abel ser um ponta, né? Até porque há muito tempo que ele não joga fazendo essa função, né? No São Paulo, ano passado todo, também foi contratado, quem sabe, para fazer essa função, mas pela lesão do Wellington logo no começo do ano, ele foi o lateral e foi muito bem, e foi titular durante o ano inteiro como lateral. Praticamente não jogou, né, na linha mais avançada. E na cabeça do Abel, a intenção dele é usar o Caio na segunda linha, como ponta, né? Como um extremo, né? Não na função ali do Piquerez, é mais na função da frente. O que ele não joga há muito tempo nessa função. Mas como o Palmeiras também, na minha opinião, para essa função, tá com poucas opções, vamos dizer assim, ele está sendo obrigado a utilizá-lo. E o Caio, que não começou bem no Palmeiras, né? Tem sofrido algumas críticas aí por parte da torcida do Palmeiras, então o Abel confiando nele, dando outra oportunidade para ele, né, dar a volta por cima aí e conseguir seu espaço novamente no Palmeiras. Palmeiras que vencendo hoje, acho que se torna líder do campeonato com o empate do Santos ontem contra o Mirassol, certo, Júlio? O Palmeiras que vence hoje... Chega, ele alcançaria os mesmos 16 pontos do Santos, passando possivelmente no saldo de gols. Isso aí. Exatamente. Então, um jogo importantíssimo contra o último colocado, o time que não ganhou de ninguém. Então, mesmo com esse time misto aí, o Palmeiras entra com a responsabilidade, com a obrigação de vencer, né? Para estar sempre ali no topo na classificação geral, né? Um time interessante, jogadores que começaram bem, na minha opinião. O Zé Rafael é um jogador muito bom e agora ele está jogando um pouquinho mais avançado, né? Do que estava jogando o ano passado. Está jogando um pouquinho mais avançado e é um jogador de uma qualidade, como ele jogava no Bahia antes de vir para o Palmeiras, antes da saída do Danilo, que ele recuou mais ainda, né? Então, um jogador interessantíssimo que na minha opinião, começou muito bem o ano. O Flaco, num momento bom, tem feito gols aí, fez contra o Bragantino, fez no último jogo também contra o Ituano. Então, jogadores aí que uns procurando espaço, uns procurando melhorar e procurando espaço, e outros que querem reafirmar aí a sua condição no time. O exemplo é o Flaco para o jogo de hoje. Muito bem, e o Palmeiras logo vai ter o Endrick, né? É só até o meio do ano, mas o Endrick, que estava nesse grupo fracassado pré-olímpico, que não conseguiu a classificação para as Olimpíadas, volta para o time, volta para o Palmeiras antes da sua transferência definitiva lá para o Real Madrid. Real Madrid, que amanhã abre as oitavas de final da Champions League. Amanhã, no nosso fim de papo, a gente vai falar também de Champions League. O mata-mata da Champions está de volta.